internacional. O senhor Milton César se encontra? Eu me encontro. Planeta Terra aqui já está gravando. E aí, Márcio Roberto? Beleza, tudo bem? Eu falei, eu não completei, né, cara, da Estação Espacial Internacional, né, cara, porque eu acho que eu estou em órbita. Boa. Tantas coisas na cabeça, acho que eu estou meio em órbita. Boa. Mas, enfim, vamos levando, né? Até onde segue. Mas vamos lá, então, sem mais delongas. Episódio 153. E o tema de hoje é as limitações da lógica humana. A gente já resvalou em alguns aspectos desse tema em outros episódios, né? Mas acho que talvez mereça um episódio só para ele, né? E aí eu vou jogar algumas coisas aqui para você fazer os seus primeiros comentários logo de cara, porque eu confesso que eu escrevi esse texto, né, pensando em algumas coisas, e depois eu não tive mais tempo de ler o texto, né? Então tá aí o descritivo, né? Quem quiser, né, sempre tem o descritivo dos vídeos abaixo do vídeo aqui, né? Cliquem lá que vocês vão ver. A gente tem um norte, né, que nos indicando a direção, mas nem sempre a coisa sai da forma como é esperada, né? Porque é tudo no improviso, mas para que as pessoas saibam que raio de texto a gente está falando. E afinal de contas é insólito. Então é bom que saia mesmo, porque a ideia é essa. A ideia é deixar que o improviso nos leve para algumas direções insólitas. Mas vamos lá, cara. O que são essas limitações da lógica humana? Acho que o primeiro aspecto a ser... Bom, da onde veio essa inspiração, né? Obviamente, ouvindo no carro, né, entre um trajeto e outro, algumas entrevistas do Bernardo Kastrup, e ele sempre bate nessa tecla. E também a gente havia mencionado, né? 2 episódios anteriores nós reservamos para o assunto a obsolescência da ufologia, né? E na última a gente não conseguiu dar conta de, acho que se não me engano, 3 tópicos. Não deu tempo. Então eu puxei um daqueles tópicos, né? Joguei para esse episódio aqui e estendi ele. Mas foi inspirado realmente no Bernardo Kessler, porque ele fala justamente sobre as limitações de nossa lógica. Então, qual que é o grande problema? O problema é que, assim, tem certas coisas que nós tomamos por garantido logo de saída, né? Então, a gente não questiona em absoluto, e essas coisas que a gente considera como inquestionáveis, não é bem assim. Elas podem ser bastante questionáveis, sim, dependendo do ponto de vista ou do quanto que a gente sai para fora da caixa. E o Bernardo Kessler menciona justamente isso, né? Então, a lógica aristotélica, por exemplo, né, ela é baseada, tem base na questão do silogismo, né, que é aquelas 3 premissas, né? A premissa 1, premissa 2 é a conclusão, né? Então, basicamente, né, deixa eu ver, eu anotei aqui em algum lugar, deixa eu ver se eu acho aqui. Algo no primeiro parágrafo, que é o seguinte, né? A premissa 1 é todos os homens são mortais. Bom, um exemplo, né, do que se trata essa lógica, né, que o Aristóteles menciona. A premissa 1 é todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é homem. Conclusão, portanto, Sócrates é mortal, né? Então, é um tipo simples de lógica, né, que nos faz... Enfim, está na base de tudo que nós fazemos, né? Da ciência, da filosofia, e nosso próprio estilo de vida, ele é muito baseado nisso, né? Porém, o que acontece? O tempo todo há eventos insólitos, eventos de natureza bizarra, que quebram com esse tipo de argumentação o tempo todo, né? E aí a gente tem algumas reações frente a isso, né? A mais comum é simplesmente negar, né? Dar de ombros ou simplesmente agir com desdém em relação a pessoas, testemunhas, que acabam relatando coisas que, dentro da nossa lógica, não faz sentido algum, né? Ou que a nossa lógica não consegue abarcar, e aí a gente vai negar, vai dizer que, né? Como a própria, né, o próprio cotidiano nos diz o tempo todo, isso não é lógico, né? E aí a gente descarta por completo, sem fazer um exame mais profundo. Então, eu já queria passar para você, a gente começar a debater sobre isso, e depois, ao longo do tempo, eu vou adicionando mais coisas. Mas vamos lá. O que você acha? Acho que é muito bom falar sobre isso. A parte da lógica, que você recuperou muito bem no começo do descritivo, e que é uma pedra fundamental na nossa relação com as outras criaturas do planeta, porque está muito vinculada à parte racional, que é um dos nossos grandes diferenciais. Nós somos diferentes de todos os outros primatas, de todos os outros símios, porque conseguimos ir além. E nos fez muito bem, em termos evolutivos, seguir essa parte lógica da nossa vida, seguiu muito bem.
O que eu acho que a gente vai começar a colocar aqui, a gente vai discutir, se já tocou no assunto tangencialmente, é quando a gente chega a conclusões absolutistas, todo homem é imortal, tudo acontece dessa maneira, conclusões que, na maioria das vezes, vêm por meio de observações ou experimentações. E funciona muito bem até aparecerem as coisas anômalas, as coisas inesperadas, que é parte do jogo cósmico e que a gente tem que saber lidar. Alguns de nós aprendemos a saber lidar, e a maioria de nós não aprendeu a saber lidar, e quando a gente se dá conta disso, ataca crenças, ataca fundamentos, ataca, e eu acho que uma coisa que a gente vai ver a conversar mais tarde, ataca algo que não deveria ser assim, mas acabou nos afetando pessoalmente e no ego, que é o quanto a gente se identifica com crenças, com ideias, com postulados que não necessariamente correspondem à realidade com a E maiúsculo. E aí a gente cai do cavalo. Inclusive as certezas, né? A gente se apega às certezas, né? E qualquer coisa que vá contra essa certeza, a gente simplesmente nega. Bom, a gente nega até a própria morte, né, cara? Imagina o resto que... Como a gente não negaria o resto, se a própria morte a gente nega o tempo todo, né, cara? Que entra naquele pacote que a gente já conversou, é um dos grandes paradoxos de ser autoconsciente. Puxa, eu sei que vai ter uma finitude, eu sei que pode ser dolorida, eu sei que vai ser sofrida. Quero lidar com isso agora? Não, agora não, deixa eu empurrar. Um dia eu vou estar preparado, um dia eu vou ser feliz. Um dia a gente tende a empurrar com a barriga, a procrastinar. E acaba não vivendo, sobrevivendo e tudo que a gente já mais ou menos conversou. Bom, eu acho que também, né, fazendo o gancho aí com o episódio anterior, muitos eventos insólitos dentro do grande guarda-chuva da ufologia, né, que abarca, inclusive, coisas que transitam entre aquilo que nós chamamos de ufologia ou algo a mais, ou algo além do que esse fenômeno se predispõe a estudar, porque simplesmente é difícil classificar de forma precisa, né, o que acontece com tantos relatos e com tantos episódios ao longo de tanto tempo, mas é comum haver não apenas fenômenos que desafiam as leis da física, né, como também desafiam a nossa lógica, né? Então, mais uma vez, aí, essa é a ligação que eu queria fazer com coisas bizarras acontecendo em campo, que é contra a lei da física. Isso é fácil a gente definir, por exemplo, um objeto que se move de uma forma que seria impossível, nossas leis físicas não permitiriam, aerodinâmicas não permitiriam que algo dessa natureza pudesse ocorrer, dentro daquilo que nós conhecemos, obviamente, mas também coisas que não tem nada a ver com a nossa própria lógica, né? Eventos realmente bizarros. O próprio Jacques Vallée, acho que tem vários livros mencionando sobre certas bizarrices que a gente mais parece como um enredo de um sonho, por exemplo, do que algo de natureza real, né? E isso é bem complicado. O bom dele é que ele tenta se ater à descrição do que as testemunhas acabaram reportando e tenta buscar o máximo possível de pontos de vista e perspectivas para analisar a situação e deixa muitos, se não todos os casos em aberto. Ele só fecha os casos quando ele tem quase certeza que se trata de fraude ou uma confusão, ou um engano patente, né? Se não, está em aberto. E aí foi uma das coisas que ele deixou bem claro, principalmente nos primeiros livros dele. São necessárias várias teorias para dar conta de explicar uma coisa só. O que vai na contracorrente do que a maioria de nós tenta fazer. A gente tenta usar o sistema binário. Ou é isso ou é aquilo. Então, se não é aquilo, tem que ser extraterrestre. E se é extraterrestre, já tem um paradigma. Tem que ser de fora do planeta, de preferência de Marte, ou de Zeta Reticuli, e assim por diante. A gente tem muita dificuldade de tentar conviver com o espectro. Poxa, pode ser várias coisas e algumas das quais eu não tenho ideia, não consigo nem conceber. Acho que eu estava lendo outro dia, acho que o Bertrand Russell disse uma coisa muito, muito, muito interessante, para variar. Esses gênios, por alguma coisa, eles são clássicos, né? Acho que era alguma coisa mais assim. Um dos problemas do mundo é, os ignorantes, eles têm certeza das coisas.
E os verdadeiramente inteligentes têm muitas dúvidas. E fica uma conversa de louco, porque a gente tende a ir onde tem a certeza. Geralmente quem tem a certeza é ignorante, no sentido, na acepção da palavra. Não tem conhecimento total da situação, quer se livrar logo do problema e prefere já encapsular uma ideia e tá respondendo agora por enquanto, vamos embora. Enquanto aqueles que ponderaram, que estudaram, que se dedicaram, estão cheios de dúvidas e estão tentando resolvê-las de alguma maneira. Mas a gente não se sente confortável, a gente já falou sobre isso. A gente não se sente confortável com dúvida, não se sente confortável na insegurança. Não se sente. Concordo, cara. E você mencionou que uma coisa aqui que acho que vai cair como uma luva no tema de hoje, que é aquele exemplo que você mencionou, ou uma coisa é isso ou é aquilo, né? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou nenhuma das duas coisas, né? Ou é isso ou é aquilo. Cara, isso tem tudo a ver com a questão da lógica, né? Tem a ver com as limitações da nossa lógica, né? Como, por exemplo, né? Ou uma coisa é verdadeira ou ela é falsa, certo? Não dá para ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, né? Essa é a nossa lógica, essa é a razão nos dizendo, né? Sei lá, de uma forma assim bem primária, de que a coisa ou ela é de um jeito ou de outro. Bom, vamos pegar então um exemplo clássico, né? A gente pode olhar para uma figura e falar assim, olha, isso aqui é um círculo e é um quadrado ao mesmo tempo. E a nossa lógica vai dizer assim, impossível. Ou uma coisa é um círculo ou uma coisa é um quadrado. Não dá para ser um quadrado e um círculo ao mesmo tempo. Mas depende. Por exemplo, se você pegar um cilindro, né, e colocar uma luz incidindo sobre ele, né, e essa luz, você tem duas paredes atrás. A luz que incide sobre a parte mais longitudinal vai dar uma sombra de um jeito e da outra parte de outro jeito. Ou seja, um cilindro, ele visto de frente vai ser um círculo, mas se vir ele na lateral, ele vai ser um retângulo. E aí, qual a resposta, né, que estaria correta? O que eu estou vendo é um círculo ou é um retângulo? São os dois, porque depende da perspectiva. Se você consegue transcender, sair da questão da sombra e conseguir enxergar o objeto que se encontra além da sombra, você vai ver um cilindro e aí sim, dependendo do ponto de vista, você consegue enxergar, agora aqui eu sei, aqui vai ser um círculo e se eu virar ele de lado, ele vai ser um retângulo, né? E esse que é o problema, né? Lógico que isso aqui é um exemplo, né? Mas é um problema que pode ser estendido para a nossa vida como um todo, envolvendo inclusive a fenomenologia extraterrestre ou ufológica e também outros fenômenos, eventos bizarros que não necessariamente têm relação com esses eventos. Né? Perfeito. E vou recuperando o exemplo que a gente deu, quando a gente cai na armadilha, a gente é civilização geral. Quando a gente cai na armadilha de ou é isso ou aquilo, ou é verdadeiro ou é falso, a gente sempre esquece a pergunta que tem que estar atada a essa afirmação imediatamente. É verdadeiro ou falso? Sob qual perspectiva? A gente sempre esquece isso. Dependendo da perspectiva, pode ser um verdadeiramente, outro verdadeiramente, os dois, nenhum dos dois, e uma terceira coisa que a gente nem imagina. Depende da perspectiva. Usando uma expressão que se adora muito, a gente toma por garantido que sabemos sobre qual perspectiva estamos falando e que é comum a todos nós. Não necessariamente. Essa é a coisa. Os ignorantes tendem a ter a sua perspectiva fixa. Os inteligentes tendem a buscar outras e ficam nas dúvidas. E ficam com dúvidas e ficam perdidos. É porque a questão é empatia, né, cara? Se você tem o mínimo de empatia, você consegue se colocar no lugar do outro e, consequentemente, a perspectiva vai ser outra. Não tem jeito. Se você não tem empatia nenhuma pelo próximo, né, ou pela diversidade que faz parte do caldeirão da vida, você vai tender a ver a vida... você vai tender a ser um martelo e a enxergar tudo como prego. Exato. Além disso, não só a perspectiva do outro, mas a perspectiva de que área do conhecimento? Matemática? Fisiocracia? Física? Material? Espiritual? Musical? Interpessoal? Exato, emotiva? Todas elas são linhas, como o pessoal da teoria integral diz, são linhas de desenvolvimento, inteligências, e cada uma é legítima, integral, por si mesma, mas forma, junto com as outras, um espectro através do qual todas elas fazem parte desse grande arco-íris que forma a realidade, fora as que a gente não está enxergando. Então, aí a gente percebe também que há também nessa formulação, nessa forma que a gente lida com a questão da lógica, esse problema também da projeção, né?
Então, por exemplo, se eu entendo que a lógica é universal, que já é um problema, né? Quando a gente fala que a lógica é universal, e a gente tem essa pretensão, a gente sempre fala, né? A gente sempre usa esse termo, né, cara, universal. Por que a gente usa esse termo, cara? No máximo mundial, e ainda assim, ainda dependendo da região geográfica, é complicado a gente generalizar dessa forma, né? Então, é um problema. Mas, assim, utilizar essa palavra, né, essa lógica universal, é um problemaço, porque a gente parte do princípio que o que é válido para a gente necessariamente vai ser válido para um ser extraterrestre, um alienígena, algo desse tipo, né? Então a gente projeta, tanto é que você vê nos filmes hollywoodianos, né? Os alienígenas agindo de forma bastante semelhante com a nossa, tendo naves com controles, né? Ambições ou fraquezas, transitando mais ou menos dentro de um padrão que, obviamente, dentro do espectro fenomenológico, vai se encaixar com algumas coisas, mas vai ficar muito fora se a gente for considerar toda a fenomenologia ao longo aí de tantos anos, né, que abarca muito mais coisas, né? Então, é um problemaço, cara. Então, a ufologia acabou abarcando ou assumindo para si um problemaço de estar pegando coisas que, de repente, não necessariamente tem a ver com essa perspectiva inicial, né, ou com esse intuito inicial, que era investigar fenômenos em particular, e foi estendendo isso de uma forma que acabou perdendo a mão, né? Talvez, pensando agora contigo, talvez essa linha de segmento, que não é científica, os cientistas adoram dizer que a ufologia, o estudo do fenômeno OVNI, é uma pseudociência, né, no sentido depreciativo da coisa. Mas talvez tenha caído na armadilha que caímos quase todos nós, no seguinte sentido: era de se esperar que no começo a gente projetasse a maneira como a gente interpretava o mundo como universal, porque por milênios a Terra foi o centro do universo. Ponto. Claro que a gente hoje já percebeu, já sabemos que não estamos, como você costuma dizer, num canto da Via Láctea, inexpressivamente blá blá blá. Mas muitos de nós ainda parece que não assimilamos isso, ainda o ego é muito forte, essa ideia de que nós somos o centro da coisa é muito forte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a atualização demanda trabalho, demanda abrir o espectro e olhar a coisa numa perspectiva. Tem aquele trabalho que a gente já percebeu que a maioria de nós não está afim de investir, porque custa, é bem complicado, não é fácil. E essa área do segmento, seria natural que se esperasse assim: como é que eu começo a analisar? Eu começo analisando do meu ponto de vista. Os sábios, o passo seguinte é: legal, sabendo que o meu ponto de vista é parcial e limitado, que outras perspectivas eu poderia dar para isso? Então, usando até o exemplo hollywoodiano, como você falou, quando a gente encontra um bar extraterrestre em algumas das cenas, alguns dos filmes, a gente não vê só criaturas humanoides, a gente vê outros tipos de coisas já dando. São pessoas que sacaram: olha, não é todo mundo que é necessariamente bípede, com 2 olhos, etc. Chegamos a esse ponto. Mas na hora de conversar, na hora de estudar, a gente cai na armadilha, como se fosse aquele tipo de hábito recorrente, né? Deixa eu filtrar, deixa eu interpretar exatamente como nós o faríamos. E aí a visão vai ser parcial, vai ser limitada, e não vai dar conta, e vai ser, em muitos casos, ilógica. Porque a gente espera uma correlação e uma causação, causa e efeito. Onde tem, e não necessariamente tem a correlação, tem causa e efeito. A gente sempre espera, a nossa maneira de interpretar a lógica espera que assim seja. E caímos do cavalo quando a gente é pego de calça curta. Como eu explico isso? Exatamente. E a gente também, bom, se a gente espelhar isso no próximo, né, cara, como não espelhar isso para seres não próximos, né, seres distantes? Então, fica complicado, cara. Eu acho que também, você mencionou realmente sobre o meu exemplo, seria inevitável, né, cara? Vou ter que falar sobre ele, porque eu gosto desse exemplo. Eu sempre me baseio nele quando eu acho que a gente está arrogante demais, cara. Que é essa ideia de que, né, o universo, cara, bom, não precisa ser o universo, cara. Vamos começar na humildade, então. A natureza, ela não teria o porquê, ou nenhuma razão de se enquadrar, ou ter a mínima obrigação de se enquadrar na lógica estabelecida por macacos que desceram recentemente das árvores, num planetinha como o nosso. Por que ela deveria se enquadrar nisso? Essa lógica é nossa.
somos nós que estabelecemos, né? Então, assim, para nós, seres humanos, Homo sapiens, né, faz todo sentido, beleza. Não tem o porquê de a gente extrapolar isso para além de nós, achando que a natureza deva se comportar dessa forma, né? Então, esse é o primeiro erro. Agora, qual que é o problema? Poxa, vamos sair daqui do orbe terrestre. Vamos tentar extrapolar isso para, sei lá, para a nossa galáxia, para o restante do universo. Cara, por que razão a gente, né, com os nossos 5 sentidos, nosso aparato cognitivo, por exemplo, teríamos as condições cerebrais, as condições de processamento, as condições de conceber, entendeu? Tudo aquilo que existe, ou achar que tudo funcionaria da forma como nós entendemos, porque simplesmente, para nós, a coisa funciona dessa forma, né? E aí a gente extrapola isso achando que a lógica tem que valer para todas as outras coisas que existem aí fora, né? E esse é um grande problema. Às vezes a analogia, ela é super útil, ela nos ajuda a entender alguma coisa, mas como ponto de partida para a gente poder depois extrapolar. Hoje eu passei um vídeo lá para o nosso grupo sobre aquele pessoal do Kurzgesagt que faz divulgação científica com desenhozinhos. E o tópico é justamente esse, onde estariam as culturas, as civilizações extraterrestres inteligentes. É bem legal. Mesma analogia com como era a comunicação entre as ilhas da Polinésia. Então era muito complicado, você não sabia o que encontrar, muitas vezes já tinham sido extintos. É bem interessante aquilo. Mas voltando ao ponto, eu acho que ficou no nosso inconsciente em geral, da civilização em geral, e já que somos a imagem e semelhança de Deus, somos o centro de tudo. Então somos a régua pela qual tudo deve ser medido. Acho que ficou encalacrado, ficou inculcado nisso. Tem que ser assim, porque nós somos a epítome, nós somos o máximo do que aconteceu. Mesmo não sendo religiosos, mas acho que ficou incorporado. E na hora que a gente tenta interpretar as coisas, é pelo nosso prisma. De novo, seria esperado que o começo fosse assim, mas também seria esperado que depois, com a inteligência e com outras ferramentas de conhecimento, não só a ciência que lida com a fisiosfera, mas com a parte que lida com a parte da mente, com a parte do espírito e outras coisas, a biologia, a gente abrisse o espectro e começasse a ver outras coisas. Mas, de novo, como disse o grande Daniel Kahneman, quando o cérebro, o sistema 1, que é rápido, que quer fazer as coisas, deduzir rapidamente, já resolver o problema e sair fazendo as coisas, entra em conflito com a parte 2, que necessita cranear, necessita ponderar, quer estudar, quer comparar. Eu acho que a gente está vivendo, sempre foi assim, mas principalmente nessa época agora da instantaneidade da coisa, a gente está privilegiando mais, eu li isso outro dia, que era bem legal, a gente está privilegiando mais a velocidade em detrimento da veracidade, e estamos privilegiando mais a reação em detrimento da reflexão. Porque a gente tende a achar que tudo tem que ter uma resposta rápida, porque se eu demorar muito para me posicionar, eu estou perdendo espaço, eu estou deixando de contribuir, eu estou sendo menos útil. E é cair do cavalo. A maioria das coisas boas e importantes necessitam de ponderação. E ponderar está sendo um ativo raro de se encontrar hoje em dia. Muito raro. Está sendo um luxo, né? Mesmo trabalho, né, da energia. A gente quer poupar energia. Mesmo algumas pessoas que eu acabo, né? Vou desviar um pouco do caminho, depois eu tento voltar, tá? Mesmo algumas pessoas que eu encontro ao longo do meu cotidiano, né? Que falam, poxa, mas lá o contato sensório é 1 hora de vídeo, não dá para você encurtar, muita coisa, ninguém vai ver, ninguém vai assistir. Bom, aí aqui, né? Para essas pessoas, então, que esse trecho do vídeo possa servir, né, ou possa elucidar um pouco essa questão. Bom, primeiro que assim, acho que a gente nunca tentou fazer desse canal um canal best-seller, né, um canal que fosse super reconhecido. A gente nunca teve essa intenção, né? Em segundo lugar, também a gente partiu da premissa de que era necessário se aprofundar nos assuntos, né? Independentemente do que fosse os assuntos, né? A gente teria que se aprofundar. Então, você se aprofundar fazendo um vídeo rápido, né? Se a gente está querendo trocar aqui, fazer
essas interações de uma forma mais aprofundada ou de uma forma mais insólita, porque acaba virando uma coisa insólita. É triste falar isso, né? Mas se aprofundar nos assuntos, virou uma coisa insólita. A gente tinha que ter pelo menos 1 hora, né? É o mínimo, 1 hora de duração para conseguir explorar decentemente. E sabemos também, né, que 1 hora também não é suficiente para uma série de temas que a gente jogou aqui. Mas a gente teria que fazer isso. Então, assim, no mundo de shorts, no mundo de TikToks, 1 hora realmente acaba sendo um luxo. Mas qual que é o problema? O problema é o vício que isso vai causando nas pessoas, de que tudo na vida tem que ser feito de forma rápida, né? E tudo tem que ser resolvido instantaneamente. E esse é o... Nossa, eu acho que vivemos nesse momento, né? Então, a internet, obviamente, é uma ferramenta muito jovem, comparado assim, a outras áreas do conhecimento humano, né? Sabe, vamos colocar aí, sei lá, tem 30 anos desde que a web, de fato, surgiu, né? Porque, assim, já tinha internet, já era inacessível para a grande maioria das pessoas. Então, assim, é muito pouco, né? Então, talvez lá na frente, a internet, não só a internet, né, mas a nossa forma de lidar com essa ferramenta, né, com mídia social, mude, né? E aí certos valores sejam mais bem equilibrados, mais bem equacionados, né? É evidente que o momento é bastante instável, né? A gente não sabe lidar com isso direito, e aí você tem uma série de fatores, tipo haters. Na verdade, assim, acaba sendo um reflexo daquilo que nós somos, comumente, como parte psicológica da humanidade. As mídias sociais refletem aquilo que nós sempre fomos, né? Não há novidade aí, né? A novidade é que cada um acaba sendo um produtor de conteúdo, né? E que consegue espalhar isso de uma forma que antes não era nem ouvida, né? Então, talvez aí a desgraça seja maior, porque a gente consegue espalhar mais facilmente más ideias, maus comportamentos, desinformação e por aí vai, né? Não, perfeito. Esses 3 últimos minutos que você falou, acho que é por aí mesmo. Eu tendo a achar que, apesar da ideia que a gente tem que está massificado esse sistema instantâneo de vida, porque é o que a gente vê ao redor, mas eu tendo a crer que deve ter muitos casos e muita gente como nós interessadas em aprofundamento. Deve ter, mas estão nos seus bolsões, nos seus rincões e precisam ser procuradas. Dá trabalho, dá para achar. As próprias entrevistas do Bernardo Kessler, é muito comum ter 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até 3 horas e meia já de entrevista. Então, existe. E quando a gente gosta, quando a gente se interessa, a gente vai lá e paga para ver. Sempre foi assim e continuará sendo. Outra das armadilhas, talvez, da sociedade seria essa. Deixa eu criar alguma coisa que dê para todo mundo. Porque antes a aldeia global chegou, então nunca vai agradar todo mundo. Dá para agradar muita gente. Antes, se o alcance era dezenas, centenas, quiçá milhares, hoje dá para chegar a milhões. Mas tem todos esses recursos que a gente precisaria estar usando e, de novo, o preço a pagar seria a superficialidade, não a profundidade. Eu tendo a achar que com o aumento do nível de consciência global paulatino e a gente tentando entender melhor como é que isso aqui funciona, vai ser melhor no futuro. Mas, de novo, volto a falar aquela ideia que aquele biólogo Edward Wilson falou e eu reproduzi na semana passada. Se a gente tem a parte emocional nossa ainda bem antiga, bem paleolítica, bem da época que a gente era símio, a gente compartilha isso com os outros símios. Não mudamos. Qual é a diferença hoje? É que eu reconheço que a raiva é intrínseca, que a inveja eu não controlo, que o ciúme eu não controlo, eles vêm à tona e quando eu estou desenvolvido, eu breco. Né? Quando eu estou desenvolvido, eu sei, ele subiu, eu breco. Antigamente veio à tona, eu estou reagindo. E muitos de nós ainda somos assim. Isso é parte de nós. Junto a isso, com instituições que são da época medieval, a gente tem até hoje, a gente não consegue viver com isso. Então, a gente tem um código legislativo, por exemplo, que é muito bom, mas a gente tem que adaptar, por exemplo, a crimes cibernéticos, que a gente está lidando com eles estão aparecendo todos os dias, a gente não sabe lidar. E a tecnologia, ela é mágica, ela não para, e a gente tem que estar lidando com ela o tempo todo, com aquela sensação de que se eu não me adaptar, eu fico perdido, eu fico fora, eu perco o bonde. E se eu perder o bonde, eu não sei. De novo, eu não me acho.
de novo, aquele ponto da identificação. Com o que a gente está se identificando, afinal de contas? Né? Então, é compreensível que a maioria de nós se sinta perdido. No mundo de instantaneidades, eu quero uma coisa mais profunda e ninguém está me dando bola. Ninguém quer ouvir o que eu quero falar. Então, a gente tem que lembrar também, até quando a gente estiver fazendo essas afirmações, lembrar, todas essas afirmações começam com superlativos, ninguém, todo mundo, para por aí, porque não é assim que funciona. Dá a impressão que seja assim, mas não é assim. Como é que eu me situo nesse cenário todo? E buscar esse mínimo de lógica, racionalização. A racionalização nos trouxe até aqui. Apesar de todos os problemas que a gente criou, você falou da estação espacial, a gente tem uma estação espacial que está ao redor do planeta que é genial. E tem uma câmera ligada mostrando o nosso planeta o tempo inteiro. É genial. Tem 2 sondas em Marte operando até hoje. A gente faz operação de coração que é impressionante. A nossa sobrevida, graças à medicina, é genial. Então, apesar de tudo, nós somos esse grande paradoxo, essa grande loucura. A gente fala aqui sobre consciência cósmica. Quem imagina isso? A gente fala com uma certa propriedade. E algumas coisas a gente experimentou. A gente não especulou, a gente experimentou. Não só a gente, mas milhares de pessoas. Isso é muito legal. Mas também a gente não para de criar máquinas e armas de destruição em massa, cada vez mais eficientes. Então, a gente é isso. A gente é isso. Voltando um pouquinho, né, que eu falei que ia desviar, né, tentando voltar para o assunto principal, que é as limitações de nossa lógica. Lógico, né, sem discordar de tudo que você falou, obviamente concordo com tudo. É o seguinte, a gente poderia adentrar, então, no aspecto de que, justamente pelo fato de haver limitações em nossa lógica, é que permite a existência de eventos considerados como insólitos ou bizarros, ou ainda mais, né? Aquele nome que eu não gosto de utilizar, mas é porque se eu falar outra coisa, talvez as pessoas não entendam, que é fenômenos paranormais, né? Não deveria ser chamado assim, né? Mas, enfim, seriam, né, fenômenos naturais que simplesmente ainda não são conhecidos ou plenamente estudados. Mas, de qualquer maneira, as pessoas vão entender. Então, muita gente questiona, mas isso não existe, né? Não existe se for considerar apenas a lógica. Mas, se você sair um pouquinho desse espectro, sair um pouquinho da caixa aí, e conseguir aventar a possibilidade de que existem coisas para além dessa lógica, aí, muito naturalmente, esses eventos vão começar a acontecer na tua vida, né? Então, justamente pelo fato de você negá-los, né, é de que você vai barrar, não que eles ocorram contigo, mas ainda assim, se eles ocorrerem, você vai dar um significado que caiba dentro da lógica, ou seja, uma coincidência, é um evento que eu não entendi, mas deve ser algo natural, e coisas assim dessa natureza, né? Por exemplo, a própria sincronicidade, né, é um evento que desafia a nossa lógica, porque não há ali uma relação causal, mas uma relação de significados, né? E isso, dentro de nossa lógica, não pode acontecer. Mas, né, a gente vê por aí, né, saindo um pouco desse espectro, e essa coisa ocorre o tempo todo, né? Muito mais do que a gente, inclusive, imagina. Não, perfeito. E até recuperando o que a gente mesmo falou aqui, a gente vai dizer que algumas coisas não fazem parte da lógica porque a gente está assumindo que é uma perspectiva materialista. Então a gente tem que falar sobre outras perspectivas, é claro que pode ser, tem a sua lógica embutida. Vamos falar sobre a perspectiva da psique. Sobre a perspectiva da psique, o espectro é maior, é amplo, tem uma lógica ali que perpassa, vai além da lógica materialista. E se você não conseguir enxergar ali e transitar nesse mundo, realmente não vai ser ilógico e você não vai conseguir alcançar isso. E não significa que não exista. Exato. Uma outra analogia que a gente poderia utilizar dentro do que você está mencionando e do que eu mencionei anteriormente é o seguinte: vamos pegar a ideia da tecnologia analógica, certo? A tecnologia analógica. Vamos pegar, por exemplo, os LPs, vai, né? Infelizmente, quem tem uma idade avançada como nós, por exemplo, vai se lembrar dos long plays, né? O vinilzão, o disco de vinil, onde, além da música, vinham o quê? A reboque uma série de ruídos, né? Com a tecnologia dos CDs, ou seja, a tecnologia digital, zeros e um, o que acontece? De maneira proposital, você eliminou os ruídos, né? Tirou os ruídos para que a coisa se encaixasse apenas em 2 possibilidades, ou 0 ou 1. Por isso o som limpinho, né? Não tem mais ruído, mas em compensação você
eliminou uma série de outras coisas que vinham junto com a música. Na vida também é assim, né? Na vida em geral também é assim. Ou seja, se a gente vai falar sobre lógica, vamos falar sobre 0 e 1. É isso. Acabou. Porém, se para você zeros e uns são insuficientes de dar conta de toda a riqueza que a vida se apresenta, você vai ser obrigado a deixar, não a menosprezar a lógica, não é isso, mas a lógica vai ter o seu papel e o seu lugar, mas não vai dar para aplicar em tudo. Exato. Ela vai deixar de fora, por sua própria definição, ela vai deixar de fora porções gigantescas da realidade. Então a gente vai ter que criar outros tipos de lógica para cada perspectiva sobre a qual a gente está observando. De novo, um cilindro, dependendo de onde você coloca a sombra dele, a gente está falando de perspectivas. Em termos de lógica, as duas são legítimas e outras várias que a gente nem colocou aqui, né? Em termos de cor, em termos de espessura, uma série de outras coisas. De novo, vai depender de que perspectiva a gente está dizendo. Mas, reforçando, a gente sempre parte do princípio de que a lógica tem que ser essa causal, correlacional causal. E que é exatamente o que causou a premissa 1, a premissa 2 e a conclusão. Nem sempre as coisas são assim. Nem sempre a premissa é clara. Nem sempre a conclusão é fechada. A vida tende a mostrar-se dinâmica. A gente também gosta muito de coisas fechadas para poder se situar, que é legítimo. Mas a vida em si é dinâmica. O tempo inteiro. As coisas estão mudando o tempo inteiro. E outra coisa que me ocorre ainda é, por exemplo, como estão falando da lógica aristotélica, se a gente pegar, por exemplo, todo o espectro da existência humana, que são os sonhos, a gente tende a ignorar os sonhos, porque eles desafiam a lógica aristotélica o tempo todo, certo? Então, mais um motivo, né? Porque, lógico, que a gente tem essa tendência a achar tudo que é subjetivo. Por exemplo, né? Vamos pegar, então, a questão dos ruídos. Para a ciência, tudo que é do universo subjetivo é encarado como ruído, né? Então, eu quero apenas analisar ou trabalhar com questões objetivas e não subjetivas. Os sonhos, por si só, por natureza, são completamente ilógicos pela perspectiva aristotélica, né? Mas não necessariamente você não pode extrair muito significado, muito sentido através deles. Tanto é que Freud se debruçou sobre esse assunto e o próprio Jung, depois mais tarde, acabou avançando nesse território também, explorando toda a natureza simbólica, a natureza metafórica dos sonhos, que nos trazem muito conteúdo e muita consistência, mas não é uma consistência abarcada pela lógica, né? Então, mais uma razão, mais um motivo da gente ficar atento ao quão preconceituoso nós somos em relação a outros aspectos da existência que estão ocorrendo, inclusive, dentro de nós, e a gente ignora por completo porque eles não se encaixam dentro dessa lógica. E aí a gente vive amputando partes nossas o tempo todo em função de um aspecto da realidade, de uma perspectiva, como você mencionou o tempo todo durante esse episódio, em detrimento de outras perspectivas que estão aí também ocorrendo, mas a gente coloca para baixo do tapete. Né? Não, é genial. E sem esquecer do problema de fundo. Tudo isso só existe porque nós criamos um mecanismo genial chamado linguagem. E que, por definição, é perfeita. Parece lógico juntar letras e formar palavras, e juntar palavras e formar frases, juntar histórias que todo mundo entenderá do mesmo jeito. É assim que acontece? Não. Há ruídos o tempo inteiro, em todos os idiomas, na tradução, na interpretação. Por isso existe a denotação e a conotação. Ruídos acontecem o tempo inteiro. E é do jogo cósmico. Como você costuma dizer, a natureza mostra que é assim. Tem coisas que não são lógicas. A gente esperaria que acontecessem certas coisas e não acontece. E por exemplo, legal, semana passada parece que o Papa disse que os transexuais ou os homossexuais devem remerecer amor e tal, mas eles são uma aberração da natureza, alguma coisa assim. Eu fui pesquisar, eu parei de contar quando eu cheguei a 1.500 espécies de animais que têm comportamento homossexual, incluindo elefantes, golfinhos, carneiros. Tem. Não é uma aberração humana. Não é uma aberração humana. Ele teria que estender, né? É uma aberração da natureza, né?
A natureza está nos mostrando o quê? Tem coisas que estão além da nossa lógica. Tem coisas que talvez não sejam só para ser reprodução. Tem outras formas de amor e união, tem outros tipos de relacionamento. Observe, veja o que isso pode vir a significar. Só um exemplo. Né? A gente achava que só, de novo, a ideia do universalismo só acontece com a gente, é tudo através de nós. Não é assim. Olha para a natureza, a gente vai estar acompanhado de uma série de outras coisas. E nem percebemos isso. A maioria de nós nem percebe isso. Porque tá, de novo, a nossa ignorância nos faz pensar que só existe um tipo de interpretação lógica. E não é assim. Eu acho que o problema do ruído, problema não, né? Na verdade, eu acho que como é que eu posso dizer? Talvez o foco, né? De você tentar eliminar os ruídos, ele tenha sido útil para nós, para a gente criar justamente coisas como ciência, coisas como medicina, coisas como tecnologia, por exemplo, né? Que nos auxiliam muito em uma série de aspectos na nossa vida, né? Expectativa de vida aumentada, conforto, bem-estar, beleza. Mas é uma faca de dois gumes, porque o que acontece, por outro lado, sendo uma faca, cortou, né? Extirpou de nossa vida uma série de outras coisas que são tão importantes quanto e a gente ignora por completo. E talvez agora uma das formas ou um dos apelos que a gente deva fazer nesse momento que a gente vive é justamente levar em consideração esses outros aspectos esquecidos que clamam, né, por serem ouvidos, como por exemplo o inconsciente, os aspectos oníricos que tentam se comunicar com a gente o tempo todo e por que não dizer até a própria fenomenologia ufológica, que está tentando nos dizer algo, tentando nos passar alguma mensagem, ainda que não seja aquela que nós gostaríamos, tentando se comunicar com a gente, mas a gente ignora por quê? Porque não se enquadra dentro de nossa lógica, né? Não cabe dentro da lógica aristotélica, então, portanto, a gente vai ignorar, né? E aí a gente passa a ser simplesmente surdos, cegos, né? Para coisas que estão acontecendo o tempo todo com a gente, fenômenos que, de repente, sempre ocorreram ao longo da história, ainda anterior à história humana, de repente, e a gente prefere ignorar porque não se enquadram dentro desses parâmetros que decidimos ser os corretos e para além deles não existe mais nada. Muito bem colocado. Especificamente com relação ao fenômeno OVNI, de novo, é um prato cheio para a gente poder investigar e para descobrir coisas interessantíssimas para começar com relação a nós mesmos. O que esse fenômeno significa? Será que tem uma mensagem embutida por trás? A turma do Jacques Vallée disse, por exemplo, que se trata de um sistema de controle. Não um sistema de controle com a palavra controle, de querer nos controlar, mas nos querer dizer uma mensagem que transcenda seja supracultural, supranacional, supra-país, e de alguma maneira está funcionando. O que a gente pode aprender sobre nós mesmos nessa caminhada toda, nesses fenômenos que muitas vezes desafiam a nossa lógica. E, de novo, quanto do espectro a gente ainda não explorou? Porque pegando dois extremos, eu não entendo, é alienígena, é fora do meu conhecimento, é negativo, é uma ameaça. Não, é angelical, está aqui para me salvar de mim mesmo. Eu não dou conta, vai me salvar. E eu estou na barca da salvação. Os outros que não merecem talvez não vão. E eu estarei. Provavelmente, como tudo na vida, não está nesses extremos. Né? A realidade está perpassando todo esse meio desse espectro, que é muito maior. Outra coisa que é muito comum nos grupos de contato em geral, nos grupos de pesquisa, se referia a todo o espectro de criaturas a um generalizado eles. Porque eles se comportam assim. Eles fazem desse. Quem são eles, cara parda? Quantos eles nós estamos falando? De quantos eles nós estamos falando? Exato. A gente assume. É a brincadeira que eu faço sempre. Quem chegar a Marte vai ser o Elon Musk? Vai ser alguém que o Elon Musk mandou? Vai ser um autêntico representante da Terra? Sim e não. Como todos nós. Quem de nós é um autêntico representante da Terra? Todos nós e, ao mesmo tempo, nenhum de nós. É uma coisa uma brincadeira que eu fiz com o Luiz Tadashi e o Diego outro dia. Olha como a gente parte de certas premissas. Porque se o Godard vem de Alpha Centauro, se o Kuba vem de Alpha Centauro, todo mundo é Alpha Centauro se comporta desse jeito. Quem garante? Quem garante?
Se o astronauta chegou lá, um astronauta de nós vai chegar lá, ele vai representar. Será que o que ele disser vai ser representativo de tudo que acontece aqui nesse planeta? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas a gente parte desse princípio. É lógico que a gente pense assim, ó, é lógico, se ele chegou até aqui, tem que ser assim. Por quê? Pode ser, e tudo indica que eles têm um monte de conflitos que a gente acha que não existem. Eles podem ter e mesmo assim terem chegado aqui. Por que não? Por que tem que ser necessariamente eliminativo, discriminado? Eu acho que é uma das muitas falsas dicotomias que a gente encontra e que a gente assume. Por quê? Porque escapa da lógica. Esse assumir é complicado, né, cara? Porque ele parte... dedicamos um episódio inteiro falando sobre a problemática das premissas, né, cara? Então, você tem algumas premissas que são muito, assim, desproporcionais ou mesmo completamente fora do contexto possível, né? Até a gente consegue enxergar. Por exemplo, você pode fazer uma associação indevida. Por exemplo, qual seria o estado civil do número 5? Cara, é uma premissa completamente equivocada logo de saída, porque assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não tem como você associar coisas que são completamente separadas entre si e nunca terão uma relação, né? Então eu acho que nesse campo também, esse é o problema. A gente parte de certas premissas achando que dentro da nossa lógica isso vai se encaixar perfeitamente com o evento que está sendo vivenciado à nossa frente. E não necessariamente, cai no que você está questionando, não necessariamente é assim, nós não sabemos, né? Aí sim seria uma posição bem humilde, né? Não temos como saber. Partimos do princípio de que se encontra ali na nossa frente, há uma intenção, e havendo uma intenção, vamos tentar estabelecer um diálogo, ou uma interação, melhor dizendo, né? Não sei se diálogo necessariamente é possível, mas talvez algum tipo de interação, né? É o máximo que dá para a gente tentar fazer sem colocar esse tipo de premissa completamente fora de propósito. Mas, de novo, é isso aí, eu concordo contigo. Como princípio de conversa, como princípio de investigação, é super válido, mas requer uma investigação minimamente madura, requer cedo ou tarde esse tipo de coisa. A gente tem que admitir que só porque faz sentido não é necessariamente verdadeiro. Só porque é confortável, só porque eu mais ou menos entendo, não significa que seja um espelho da realidade. Então a gente poderia fazer esse exercício, que é, legal, se tudo der certo, se a minha maneira símia de olhar as coisas estão funcionando, é assim. Mas o quanto, vamos explorar, vamos brincar de fazer o máximo de distopia possível, vamos tentar ver outros cenários, por que não? É que dá trabalho. E porque também são infinitos os cenários. Também explica-se por que não se aventurar nessa segunda hipótese, porque dá trabalho e às vezes não traz utilidade. Mas, voltando ao aspecto, tem que estar sempre lembrar que eu preciso partir de um ponto e é legítimo que comece de mim da maneira como eu estou interpretando o mundo. Mas eu tenho que partir também desse princípio. Tudo indica que eu estou equivocado. De onde eu tiro essa conclusão? Da nossa história da humanidade. Muitas coisas que eram ilógicas no passado hoje são totalmente lógicas, fazem todo sentido. E mesmo quanto de nós olhamos para o passado 200 anos atrás e olhamos para aquelas pessoas e dizemos como é que eles viviam com aquilo, como é que eles pensavam desse jeito. E hoje a gente acha que está no ápice da pirâmide, a gente acha que não, está tudo resolvido. Seremos motivos de vergonha e piada para quem olhar para a gente daqui a 150 anos. É normal que assim seja. Sempre a geração do momento se acha no ápice de qualquer caminho, né, cara? E no fim tem se revelado que nunca é assim, né? Cara, você mencionou uma coisa muito interessante e me fez cair uma ficha aqui da seguinte forma. Você falou que muitas coisas para nós fazem sentido, mas não necessariamente são reais. Faz sentido na nossa cabeça, mas não necessariamente está ali na realidade, presente ali num fato. Mas também o oposto é verdadeiro. Muitas coisas que não fazem sentido algum para nós, ou não tem cabimento algum para nós,
às vezes tem um sentido que se encontra além, mas a gente não está vendo o sentido, né? Então, o caminho, a via é de duas mãos, né? Impressionante. E a gente fez o quê? A gente fala, na segundo caso, bugou, deu problema, então o problema é da máquina, não é comigo, porque a minha lógica, eu tenho que entender o mundo. E, de novo, é legítimo que se comece assim, mas é burrice, com perdão do termo pesado, achar que necessariamente tem que ser sempre assim. De novo, essa ideia exploradora que está dentro de nós, essa ideia de exploradora, de estar sempre além, de tentar ir além dos limites, de tentar entender melhor, se permitir sonhar e expandir os horizontes, é da nossa espécie, mas não é para todos nós indivíduos. Porque a maioria está na casa 1 e casa 2 e quer sobreviver, não tem nem tempo para pensar nisso. Felizmente, alguns de nós têm tempo para pensar nisso e fazem isso. E graças a eles a gente chegou longe. De novo, um dos gênios da humanidade, Leonardo da Vinci. Gênio, o ápice da época. Joga ele 500 anos para cá, ele ia ficar horrorizado, ele ia ficar fascinado. Isso aqui é outro planeta, não pode ser a Terra. E é a mesmíssima coisa. Muitas coisas que era mágica, hoje é natural para nós. Né? Você falou da internet, olha que coisa interessante. Já tem uma geração grande de pessoas, talvez milhões, que nasceram já nisso. Nem tem ideia do que a gente viveu com o analógico. E a visão que eles têm de mundo é claro que não vai ser igual a nós. Quando eles estão lendo sobre o que era a linguagem Fortran, o que era um disquete, eles nunca vão poder experimentar o que a gente experimentou. A gente experimentou aquilo. Uma linguagem que é conexão de escada? O que é isso? Eles nunca verão isso. Né? E a gente agora tem esse privilégio de estar nas duas. Daqui a pouco não haverá ninguém de nós que viveu analógico. Talvez não faça sentido, legal, mas é um tipo de vida que será transcendida e uma série de problemas terão sido resolvidos, mas uma série de outros ficaram pendentes. A gente não será capaz. Um exemplo claro que eu digo é o que a gente faz com a nossa memória. Porque os dispositivos hoje estão matando a nossa memória, a gente não está percebendo isso. Porque a gente está terceirizando isso de uma maneira e está cheio de espaço aqui, mas está usando esse espaço com o quê? Com nada. A gente está terceirizando tudo que é na memória. Se um dia falhar como falha, os celulares são roubados, dá pau, se perde, os arquivos somem. E aí? E aí? Passei por isso recentemente, inclusive. Aí eu percebi, cara, a minha vida inteira está no celular. No smartphone, para ser mais preciso. Cara, mas me ocorreu uma coisa aqui também, voltando a falar sobre a questão do ruído, né? Porque a gente recai na questão da premissa mais uma vez, né? O que a gente vai considerar como ruído? É complicado isso, né? Porque essa questão da lógica aristotélica, pelo menos para mim, assim, de antemão, passa muito dessa ideia, né? Eu vou considerar isso aqui como válido. E o resto é o resto. Mas assim, cara, qual que é o tamanho desse resto? Sim, entendeu? Então, assim, considerar algo como ruído já é uma premissa perigosa logo de saída. Porque quais critérios você utilizou para fazer essa filtragem no sentido de que o resto daqui para lá é inválido ou não interessa, então vou chamar de ruído? É bem complicado isso. Bem complicado. Talvez a ideia do pensamento científico com C maiúsculo de primeira, que era o seguinte: o que a observação está me mostrando? Está mostrando que isso aqui é válido. Legal. Isso continuar sendo válido e continuar sendo verdade, até que alguma coisa verdadeira, algum fato, algum experimento mostre que ele não se sustenta mais. Aí eu abro o leque. Mas a gente cai na armadilha. Qual é a armadilha? Só tem isso. E quando vem alguma outra coisa que incomoda isso, a gente tende a empurrar para o tapete, não, foi um dado equivocado, uma série de outras coisas. Lidamos mal com o ruído. Lidamos muito mal. De novo, a gente nem falou da parte da comunicação. O quanto a gente é presa fácil de vieses, câmara de eco, crenças. Valia a pena conversar sobre isso também. O quanto da nossa lógica, ao contrário do que a gente pensa, é calcado em crenças. Sim. Inclusive, faz sentido. Eu acredito. Lembra daquele texto, aquele vídeo do Jordan Peterson, que acho que eu compartilhei com a gente, que ele diz que um cientista é um religioso?
E aí o cara que está entrevistando ele, mas como assim? Ele falou assim, porque um cientista, ele acredita que existe uma verdade a ser descoberta. Ele acredita que essa verdade é boa. Ele acredita que fará bem descobrir isso e explorar isso. São todas crenças dele. Não estou lembrado exatamente desse vídeo, não, mas... É impactante. No mínimo, vale uma... Ele acredita que fará bem a humanidade fazer uma diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. São crenças assumidas. E você vê, né, cara, essa questão, mais uma vez, eu vou insistir nisso, né, cara, os ruídos, na verdade, eles constituem o restante de tudo aquilo que a gente deixou de enfocar. Então, se eu decidir ser um cientista, eu vou considerar como ruído tudo que se encontra para além do paradigma científico. Se eu decidir ser um religioso, eu vou considerar como ruído tudo aquilo que se encontra para além dessa crença ou para além desse dogma. Se eu decidir, sei lá, ser um físico, vou considerar a física como a ciência suprema e todas as outras ciências como ruído, porque para mim não vai interessar. Cara, é válido para absolutamente qualquer ponto focal. Exato. E aí tá descrita, você acabou de descrever uma versão moderna da Torre de Babel. A gente não vai conseguir conversar, né? Então, o que o pessoal da teoria integral diz? Axioma básico do Ken Wilber. Todo mundo está certo. Em princípio, todo mundo está certo, mas algumas verdades são mais verdadeiras que outras. Então, vamos sentar e conversar sobre isso. Mas, em princípio, todo mundo está certo. Então, o que o místico está dizendo, da perspectiva dele, está certo. Ele experimentou aqui, o cientista também, o biólogo também, todas as áreas. Mas sobre que perspectiva nós vamos conversar? Econômica, social, psicossocial, política? Aí nós vamos poder abrir o leque. Era natural que a gente decupasse a realidade para poder entendê-la com um pouquinho mais de profundidade, mas temos que fazer o exercício inverso. Vamos depois tentar colocar tudo no mesmo mosaico. Dá trabalho. Né? Então, hoje a gente chegou naquele ponto, a gente já conversou aqui, que não é nenhuma novidade, que a medicina que é fantástico, mas se você tiver que consultar um cardiologista e, por acaso, se quiser fazer uma pergunta sobre o rim, ele vai dizer, não é minha área. Não é minha área. Todos os 6 anos de medicina, não é minha área. Vai falar com outra pessoa. Há 50 anos, esses profissionais eram mais generalistas. E, no mínimo, ele apitava. Ele dava um pitaco, porque ele tinha essa ideia. Hoje, nós estamos muito assim. Eu sou especialista em Python, me pergunte sobre outra linguagem de computador, porque eu não manjo nada. Esse excesso de especialização nos colocou em ilhas. Então, ilhas não se comunicam por definição. E aí dá espaço para ruído, má interpretação e, pior, encastelamento. A minha realidade e só a minha lógica prevalece. Tudo que, falando do ruído que você falou, tudo que está fora do meu castelo é ilógico, não serve, está fora, não é real. Cara, e tudo bem que você tem um aspecto da lógica que ela é aristotélica e ela se encontra na base de nossa civilização ocidental, mas no fundo eu acho que a gente acaba utilizando a nossa própria lógica, aquilo que dentro da gente faz algum tipo de sentido e não necessariamente a gente segue essa lógica aristotélica que, digamos, meio que dá um rumo para o estilo de vida civilizatório que nós levamos, né? Mas aí, internamente, eu acho que a gente acaba sendo uma lógica misturada com as nossas crenças, com os nossos dogmas, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e aí a gente acaba seguindo uma outra coisa, o que deixa tudo ainda mais caótico, né, cara? Impressionante. A gente tende a dançar de acordo com a música que seja conveniente. Que nos traga, primeiro, pouca dor, pouco sofrimento, e se der um pouquinho de alegria, dopamina e felicidade, e ilusão, ótimo. Mas primeiro, eu quero evitar dor, eu quero evitar sofrimento. Nem que eu tenha que me iludir. Desculpa, não entendi. Nem que eu tenha que me iludir. Tá. Isso é um problemaço, né? Talvez seja o assunto para o próximo episódio, né? Eu prefiro me iludir, né? Me coloca de volta na Matrix, pelo amor de Deus. Qual é o axioma em português? A ignorância é uma bênção, né? Exato. Em inglês, a ignorância é a felicidade suprema. Ignorance is bliss. Né? É um pouco diferente, mas a ideia é essa: saber mergulhar na realidade tem um custo.
Né? A realidade do Neo, quando o pessoal vai lá, quer sair daqui, pô, a realidade é crua, mas é a realidade. Não é um sonho, você não está sendo manipulado. Você deixa de ser um títere e passa, pelo menos, ter um mínimo de autonomia. Autonomia é uma palavra legal, é uma coisa que a gente deve explorar um pouco mais. Quanto de autonomia cada um de nós tem? Bastante questionável. Deu, né, cara? Aí, ó, uma hora acabada. Valeu, Nilton. Então, ficamos aqui com mais... Acho que foi bastante lógico, né? O que a gente... Logicamente, como diria o Sr. Spock, logicamente chegamos lá. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado por uma participação inestimável e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço, Nilton. Valeu, Roberto. Um grande abraço. Até mais. Mais, tchau. Tchau.